Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, a nossa convidada de hoje é uma convidada de peso, uma mulher incrível e que tem feito um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, na nossa região e que tem feito uma diferença muito grande, principalmente quando a gente fala das mulheres, da vida das mulheres, da proteção das mulheres. Eu estou muito feliz e muito honrada em agora, nesse momento, estar com essa convidada, a doutora Sara Lilian, ela que é delegada. Imagina, delegada. Coisas que há uns anos atrás, quando a gente falava que uma mulher era delegada, já era, né? Mas, doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é super corrida, tem um monte de coisa, e a senhora está aqui. E aí, agradecendo mesmo, e já quero começar perguntando como que foi, assim, como que virou delegada, né? Sempre foi seu sonho, ou o que aconteceu, foi por acaso, contando aqui pro pessoal de casa. Bom, obrigada pelo espaço, muito feliz em estar aqui participando desse programa. É muito bom estar ao seu lado, sou sua admiradora, então estou muito feliz por estar aqui. Bom, na verdade, eu vou começar um pouquinho antes, doutora Carol. Vou começar como é que eu entrei no direito, né? Eu sei que tem muitas pessoas aqui do direito nos ouvindo, então, na verdade, o meu curso, quem escolheu foi a minha mãe. Minha mãe, um dia eu estava trabalhando, como a maioria aí dos nossos estudantes que precisam também trabalhar, eu trabalhava e pedi minha mãe para ir fazer a minha inscrição na faculdade, lá em Goiânia. E o meu sonho era ser fisioterapeuta. E a minha mãe chegou à noite com o meu comprovante de inscrição e quando eu leio direito. Falei, mãe, não é possível, como assim? Ela, você tem a cara do direito, você precisa fazer direito. Falei, bom, se Deus está mandando essa missão para mim, vamos lá. No primeiro semestre, logo de cara, já me apaixonei pelos meus professores, me apaixonei pelo direito e me formei em Goiânia em 2005. Gente. Logo depois conheci na própria faculdade o meu esposo, que foi aprovado em Brasília para a polícia. Ele é agente lá no DF. E aí foi quando eu tive contato com a carreira policial. A princípio eu só admirava quando ele trabalhava. Eu sabia que eu queria ser concursada, mas sempre foquei em outras áreas. E um dia o meu esposo chegou e falou, olha, você já sabe tudo de polícia, você me acompanha há tantos anos, vai ter um concurso no Tocantins. Vamos lá fazer a prova. E eu, meu Deus, mas vou sair de Goiás para Tocantins. E aí, em 2014, eu fiz a prova, fui aprovada. E aí, resolvemos vir. Então, estou aqui no Tocantins desde 2017, foi quando a nossa posse aconteceu. E desde então, assim, realmente, hoje eu falo para minha mãe, mãe, você acertou, porque não tem nada que eu amo mais fazer do que estar na vida policial, do que defender as mulheres, do que lutar por elas, né? Ser a voz de cada uma dessas mulheres aí que são vítimas de violência doméstica. Gente, mas que história incrível. Eu fico tão feliz quando eu ouço essas histórias. Eu falo assim, eu tenho uma história com direito, porque eu queria ser juíza quando eu era criança. Porque eu assistia os filmes e eu achava lindo, né? O juiz chegava e tinha que decidir, aquela toga, E aí, lá em casa era assim, você pode ser o que você quiser, médico ou dentista. Então... Eu tenho feito isso lá em casa, viu? A minha filha. Pois é. Então, o pai e a mãe já decidem. Mas olha a história que incrível, porque eu quero fazer só esse gancho, porque tem muita gente que às vezes não sabe o que quer, né? Eu não sei se eu vou pro direito, se eu vou pra medicina, porque a gente vê muito isso, a medicina ainda tá muito na cabeça das pessoas, Sim. E a gente convive com muita gente que entra na faculdade. E aí, às vezes, gente, ouvir a mãe é a melhor coisa, porque olha que a doutora Sara ouviu a mãe, ela achava que ela queria ser fisioterapeuta, e se apaixonou, deu uma chance, abriu o coração. E hoje o propósito dela é tão grande, porque o trabalho que ela faz tem impactado muitas vidas. E serve assim, como a senhora falou, né? Voz. É a nossa voz diante de uma sociedade que ainda não respeita as mulheres. E aí a gente vê, quando chega a doutora Sara ali, com aquele jeito... Porque imagina, uma mulher linda, delegada, inteligente, já chega com esse distintivo, todo mundo já para pra olhar. E aí, acaba que, às vezes, a gente fica, assim, se sentindo desprotegido. E quando a gente vê que tem mulheres que estão nessa área, porque até para entrar numa delegacia, Sim. A gente tinha medo. Sim. Porque você vai num ambiente que era muito masculino, às vezes você já chega como errada da história. Sim. E aí, a senhora cumprindo esse propósito, que foi a mãe que, às vezes, acabou ajudando na escolha,
muitas vidas têm sido abençoadas, então eu fico muito feliz. E, gente, a gente está no mês de agosto, é por isso que a gente convidou aqui a doutora Sara, e a gente comemora nesse mês o Agosto Lilás. Então, não sei se todos sabem o que é, mas aí a doutora vai explicar aqui para nós, que é incrível, né? Eu também fui estudar, eu não sabia, e aí ela me explicou. Desde o ano passado a gente tem essa convivência e eu gostei muito. E a senhora explicar aqui para o pessoal que está assistindo a gente o que significa essa campanha, o Agosto Lilás, como que nasceu e qual que é a importância dela para toda a nossa sociedade. Bom, a gente para falar do Agosto Lilás, a gente precisa falar da Lei Maria da Penha, que é a lei que protege hoje as nossas mulheres, né? Essa lei, ela recebeu o nome de uma vítima que sofreu 2 tentativas de homicídio à época, porque hoje a gente tem definido como feminicídio, mas quando ela sofreu, era ainda homicídio. E por muita luta dessa vítima, que é a Maria da Penha, a lei recebeu o nome dela. Na época, o que acontecia? Que muitos homens hoje me perguntam, mas por que não tem uma lei voltada para os homens? Por que só a mulher tem uma lei? E aí é preciso a gente entender a sociedade em que a gente vive. A sociedade em que nós vivemos ainda é machista. Então, a mulher não tem nem 100 anos que nós passamos a votar. Há um tempo atrás, nós mulheres precisávamos de autorização para entrar em uma faculdade. Hoje, a faculdade quer acesso aí para todas as nossas meninas. Há um tempo atrás, elas não poderiam entrar. Gente, que né? absurdo. Para trabalhar, precisava da autorização do pai ou marido. Então, para romper isso, aquela época, a lei era menos severa. Então, o que acontecia? A maioria dos crimes, a nossa estatística mostra aqui que a maior parte dos crimes é a ameaça. E a ameaça, no nosso Código Penal, ela é uma contravenção penal. O que quer dizer isso? Que a pena dela é menor do que 2 anos. E para esse tipo de crime, não há prisão. Existe, esse autor, ele responde por um termo circunstanciado de ocorrência. As penas para esses crimes são aquelas conhecidas: pagar a cesta básica, prestar serviço para a comunidade. Então, naquela época, o agressor da mulher, quando ele praticava essa ameaça, ele ia ao tribunal, pagava uma cesta básica, e o que ele fazia quando chegava em casa? Continuava ameaçando. Agora você vai apanhar, porque você me ameaçou, então agora você vai apanhar. Então, essa vítima, a Maria da Penha, lutou internacionalmente para que a nossa lei fosse mudada, para que houvesse um rigor maior. E ela conseguiu. Há 17 anos atrás, em 2006, foi publicada a Lei 11.340, lei que foi dado o nome dela. E aí passou a ser mais severa. A nossa lei, ela é conhecida hoje como a 3ª lei mundial mais eficaz. É uma excelente lei. Aí você me pergunta, doutora, mas por que ainda acontece tanto se a lei é boa? Porque nós precisamos fortalecer as políticas públicas. Não adianta a lei ser boa se na hora daquele agressor pagar, ou também se aquele agressor não tiver um tratamento. Porque nós sabemos que nós precisamos voltar um pouco para o agressor, os olhos para o agressor, e tratar aquele agressor. Mas a lei em si é uma excelente lei. E aí, como que é em relação, por exemplo, à conscientização dessas mulheres? Porque o que eu sinto ainda, eu como mulher, né? Mulher, empresária, empreendedora, que também estou no mercado de trabalho, a gente vê que a gente ainda é minoria. Eu sempre falo com muito orgulho que a Facite é diferente, porque nós somos aqui a maioria feminina, tanto como alunas, a maioria dos nossos alunos são mulheres, e a maioria das pessoas que trabalham com a gente também são mulheres. Então, eu fico muito feliz, mas a gente vê que ainda tem locais, né, determinadas empresas ou ambientes que a mulher ganha menos, ou que a mulher é minoria, ou que, por exemplo, ela vai ter neném, a licença maternidade, quando volta, passa um pouco, ela já é demitida. Então, tem uma série de coisas que a gente ainda vê que nós, mulheres, ainda somos penalizadas, e às vezes até por outra mulher, né? Então, como que é a conscientização das mulheres em relação, por exemplo, à Lei Maria da Penha? Porque muitas, eu acho que ainda não sabem o que essa lei fala e como que elas podem ser protegidas. Então, muitas vezes elas nem chegam a dar sequência, às vezes elas são ameaçadas e aí às vezes elas só vão tomar uma providência quando já está
muito grave, quando ela já, sei lá, sofreu quando sofreu uma agressão mais severa, às vezes ficou com sequelas, aí sim que elas vão ter coragem de tomar uma providência. Então, como que funciona essa parte da conscientização das mulheres? E se a senhora já puder dar um esclarecimento, assim, como que essa lei protege a gente, né? Porque daí, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, para elas entenderem que elas têm essa proteção. Doutora, aí a senhora pegou no meu maior problema, que é fazer com que as nossas vítimas entendam que o crime de violência doméstica e familiar, ele é progressivo. A gente hoje tem trabalhado bastante a parte preventiva para levar essa conscientização. Porque quando eu percebia que a gente ficava apenas dentro da delegacia, eu não estava conseguindo romper e mudar a cultura que nós temos hoje. Então, nós passamos aí para escolas, para empresas, para faculdades, e nós estamos sendo bem recebidas para trabalhar a parte da prevenção. Porque quanto mais informação, quanto mais essa vítima e a sociedade entender como funciona, menos crime nós vamos ter. E é importante que as pessoas entendam que esse tipo de crime, ele é progressivo, como eu disse. É muito raro eu ter ali na minha delegacia uma vítima de que sofreu um feminicídio sem ter sofrido uma ameaça, uma via de fato, que é aquela agressão física ao corpo que não me deixa marcas, uma lesão, que já é mais grave, que já deixa marcas, porque geralmente começa com a ameaça e com uma injúria. Aquele xingamento, aquela ameaça, você não vai sair, senão eu vou te matar, você não vai usar essa roupa, com essa roupa não pode. Então começa do crime menor para o crime maior, que é o feminicídio. E aí essa ameaça, ela já é considerada crime? Já é considerada crime. A lei Maria da Penha, ela trouxe, já em 2006, ela foi tão inteligente que ela trouxe já 5 tipos de violência contra a mulher, que a maioria já chega ali para mim quando tem a física. Ela acha, essa mulher pensa que apenas a agressão ao seu corpo é crime, mas também a agressão moral, que é aquela que atinge a sua moral, os xingamentos, a calúnia, quando esse agressor fala da mulher para outras pessoas. Isso é muito comum quando se rompe relacionamento. Eles rompem o relacionamento e saem falando que aquela mulher não presta. Hoje eu tenho um caso, por exemplo, que ao terminar, o agressor saiu espalhando pela cidade que ela tem HIV. Meu Deus! Então é um crime que atinge a moral. Também é previsto a violência psicológica, essa hoje é grande, que é aquela quando ele diminui a sua parceira, você não arruma ninguém melhor do que eu, você não vai conseguir se formar, você não presta para nada, essa é uma violência psicológica. A violência patrimonial, muitas mulheres não sabem, mas quebrar os seus bens de trabalho. A gente tem muitos casos de manicure, que por ciúme, o companheiro vai lá e quebra todos os objetos de trabalho dela. É um crime patrimonial. Danificar o celular, muito recorrente. Ele quer ver alguma mensagem, ela não deixa, ele joga o celular do chão. Sexual também é uma agressão. Eu escuto muito, doutora, mas eu casei com ela de papel passado, então ela é obrigada a ficar comigo todos os dias. Não é assim, né? Então também existe estupro dentro de um casamento. Então essa é uma agressão sexual. Então são 5 tipos de violência que a lei trouxe ali prevista. Isso, gente, olha só, que tanta informação interessante, porque eu também achava que era considerado violência só quando tinha agressão física. Eu não tinha essa noção que, na verdade, a lei ela é tão abrangente. E uma coisa que me chamou a atenção, até anotei aqui, primeiro o papel da educação nesse processo, da informação chegar em todos os níveis. E a gente, como mulher, assim, por isso que eu admiro tanto o seu trabalho, porque você vai para a rede social e orienta, porque as pessoas precisam saber disso. E a questão do crime ser progressivo, porque geralmente não é de uma vez, né? Então isso para mim foi muito interessante, essa informação, porque às vezes as mulheres são menosprezadas, ou como a senhora falou, psicologicamente, ele já tem ciúmes e já começa a falar, você sem eu não vai ser nada. E aí uma pergunta que me surge,
isso também serve não só para companheiro, mas serve, por exemplo, pai também pode ser considerado ou não? Sim, a lei, ela prevê a violência doméstica e familiar, ela acontece tanto quanto em relacionamentos afetivos, que é você com o seu parceiro, não exige prazo. Muitas pessoas perguntam, doutora, mas ele é o meu, hoje usa-se muito, é o meu crush, é o meu ficante. Para a lei, não importa. Se você saiu e teve um relacionamento afetivo, hoje também considerado pelas redes sociais, há muitas mulheres que apenas ali nunca teve nenhum contato físico, mas que manteve ali um mês de conversa, mantendo conversa e se relacionando afetivamente com aquele parceiro, ela já está protegida pela Lei Maria da Penha. E também no doméstico, que quer dizer o quê? Aquele que tem qualquer tipo de parentesco com a vítima. A lei, ela diz que a vítima tem que ser mulher, mas o agressor não precisa necessariamente ser um homem. Por exemplo, uma mãe pode praticar violência doméstica e familiar contra a filha. Uma tia pode praticar violência também contra a sua sobrinha. Então, a exigência da lei é que a vítima seja mulher e não biologicamente mulher. Hoje também já alcança os transexuais. Agora, o autor pode sim ser uma mulher ou um homem. E o grau de parentesco também pode ser pai, pode ser mãe, independente. Até mesmo, doutora, uso por afinidade. A gente tem casos ali de às vezes, uma filha que foi pega para criar, não tem elo de sangue nenhum, é filha por afinidade. Também está amparada pela lei. E a gente, por exemplo, quando a gente vê alguém que está sofrendo essa agressão, a gente pode intervir ou não? Ótima pergunta. Porque por muito tempo todo mundo ouviu o quê? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não se mete a colher, deixa eles. Mas se nós fizermos isso, a gente deixa uma mulher morrer. Então isso hoje foi mudado. Por quê? O crime de lesão, que é aquela agressão, no comum, fora da Lei Maria da Penha, precisa de representação. Doutora, o que é isso? A representação é quando depende da vítima. Eu chego lá como vítima e eu digo se eu quero que aquele agressor responda ou não por uma ação penal. Isso é um crime que depende de representação. Como, por exemplo, a ameaça. A ameaça, sim. Se eu receber uma denúncia de que certa pessoa sofreu ameaça e eu investigar e chegar até ela e ela disser, doutora, eu não quero. Nós, da polícia e o judiciário, nada pode fazer, porque depende dela. Mas a agressão física, aí já não depende dela. Por quê? Quando uma mulher é agredida, não é só ela. O objeto jurídico de proteção não é apenas a vida daquela mulher, mas toda uma sociedade. Porque quando a gente pune aquele agressor, serve de exemplo para toda a sociedade. Sim. E até mesmo para outros agressores não praticarem. Então, hoje, a gente conta muito com a ajuda da sociedade, dos parentes, para fazer essas denúncias que podem ser feitas de forma anônima. Por quê? Existe um estudo, doutora, que a mulher, a gente ouve muito, mas essa mulher tá aí porque ela gosta de apanhar. Que é algo muito errado, ninguém gosta de apanhar. A diferença desse crime para qualquer outro é que essa mulher, ela tem afinidade, ela tem amor, ela tem filhos com aquele agressor. Agora, com alguém, com o agressor que furtou a minha moto, eu não sei quem é, eu não conheço ele, eu não moro com ele, eu não tenho nenhum sentimento por ele. Geralmente você vai querer o quê? Que ele pague, porque ele furtou a sua motocicleta. Agora, o seu companheiro, que você vive com ele há 30 anos, você tem 3 filhos, você geralmente tem a dependência financeira com ele, você não quer que ele responda. Sim, verdade. Então, ela não vai querer que ele responda. Então, esse estudo mostrou para nós que essa vítima, ela leva no mínimo 5 anos para quebrar o ciclo, para romper o ciclo de violência e fazer a denúncia. Por isso é que tantas mulheres vão lá, registra, no outro dia volta para poder pedir para retirar. Nossa, e é comum isso, então? Muito comum. E aí, quando elas pedem para tirar, mesmo vocês sabendo que talvez elas sofreram alguma agressão, não pode ser feito nada? Então, se for um crime que não depende dessa representação dela, mesmo, a gente olha como chega ao ponto
de eu receber uma denúncia que ela apanhou e durante a investigação eu chamo ela para ser ouvida e ela nega. Ela fala, não, eu realmente caí, bati o rosto na escada, né? Elas muitas vezes falam isso. Mas se durante a minha investigação eu encontrar testemunhas que me contem, que me confirmem que ela não caiu, que ela apanhou, porque não depende da representação dela, a investigação continua. Somente vai se encerrar se for um crime que depende da representação dela. E são sempre os crimes menores, que a pena é menor. Então, nesse caso, a gente mesmo, ela não querendo, eu não posso fazer nada, mas a gente continua acompanhando para ver se esse crime vai evoluir. E o grau de reincidência, assim, como que... Porque, por exemplo, vamos supor, a vítima vai lá, ela vai, denuncia, e aí o agressor, ele é penalizado, ele cumpre, né, a pena dele, e depois ele volta, existe algum dado disso? Volta a ser agressor de novo? Ou como que funciona? Muito alto. A gente verifica que um agressor de violência doméstica, ele geralmente não é agressor com uma mulher só. Então, a gente percebe que em vários relacionamentos que ele vai ter, ele vai ser agressor novamente. Por isso é que hoje eu falo, o que falta? Falta a gente olhar um pouco para o agressor. Porque a lei, ela traz, esse crime é um crime multidisciplinar, no qual eu tenho que tratar essa vítima para romper essa dependência dela emocional e financeira, muitas vezes em vários aspectos. Não adianta ela ir, eu pedir prisão, esse autor vai ser preso e não vai resolver o problema da vítima, porque ela tem uma dependência financeira, ela tem 3 filhos que não serão alimentados. Então, nós vamos tratar essa vítima, a parte social dela. Se ela não tem curso, eu tenho que providenciar para que ela faça. Se ela tem problema psicológico, eu encaminho ela para que seja tratado o seu psicológico. A lei prevê isso. E a lei prevê também um olhar para o autor, mas isso ainda não é feito. É feito hoje em poucos estados, que é o quê? O acompanhamento psicológico do autor. E a participação dele, por exemplo, em grupos reflexivos. Aí, isso hoje a gente tem percebido pelas estatísticas que tem diminuído a ele voltar a cometer esse crime, porque ele é acompanhado, ele passa por um tratamento. Agora, quando não se há, infelizmente, ele vai voltar a cometer. Quando eu não trato o autor, não apenas na parte criminal, porque só a pena dele, só a prisão, não vai resolver o problema. Sim. E isso também está previsto em lei, ou não? Sim, os grupos reflexivos já estão previstos na lei, mas são poucos tribunais de justiça que já estão praticando. Aqui no Tocantins, Palmas já iniciou e vai começar a expandir agora para as demais cidades, e as maiores, Araguaína e Gurupi. E a gente aí pretende, assim, que isso nos ajude bastante, porque a reincidência é alta. E o grau de violência é alto? Assim, a senhora que está lá todo dia, que recebe, que vê, é alto mesmo esse grau de violência contra a mulher? Como que funciona? E depois a gente vai até falar como que a pessoa tem que denunciar também. Alto. Infelizmente, assim, porque a gente que está na prática, doutora, a gente percebe que um dos problemas que envolvem esse tipo de crime é a bebida alcoólica. Então, quando esse agressor, ele utiliza a bebida alcoólica, ele fica mais agressivo. Então, assim, a gente pega muitas vítimas bastante machucadas. Claro que o número maior de crimes hoje é a ameaça. Em segundo lugar, vem a lesão. E as lesões que nós temos são graves. A gente teve mulheres já com o corpo 70% queimadas, mulheres que ficaram já com o rosto totalmente machucado. Então, assim, infelizmente, quando envolve a bebida e outro tipo de droga, eles ficam bastante agressivos. Nossa, isso é muito triste, né? E aí, quando a pessoa está sentindo essa ameaça, ela vai e faz a denúncia. O que geralmente é feito com o agressor? E como que funciona, por exemplo? Porque às vezes ela faz a denúncia, mas aí ela volta a conviver com esse agressor. E aí, como que é nesse caso? Como que funciona esse, assim, existe um acompanhamento também, tanto do agressor como da vítima, quando é só a ameaça ou não? Sim, hoje, acredito que 3 meses para cá, começou a funcionar o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que é feito pelos policiais militares, que o nosso serviço da Polícia Civil é a investigação em si.
Mas a patrulha, ela acompanha a assistida, que é a vítima, e acompanha o agressor também. Então, quando todos os casos mais graves de ameaça, automaticamente a gente já repassa para a patrulha e ela vai fazer visitas contínuas a essa vítima e também ao agressor, o que já também melhorou aqui bastante para nós em Araguaína, porque esse agressor, percebendo que a vítima está recebendo visitas da patrulha, ele cessa e não tenta não praticar mais esse delito. Outra coisa que a lei trouxe, que também é excelente para a proteção, são as medidas protetivas de urgência. Essas medidas são requeridas quando a vítima se sente ameaçada e em até 48 horas a juíza tem que deferir, ou não. Se ela entender que realmente essa vítima corre perigo, ela vai deferir. E o que são? O afastamento do lar desse agressor. Ele fica impedido de enviar mensagens, fica impedido de telefonar, fica impedido de ter contato também com as testemunhas do processo. Então, a medida hoje, ela tem surtido efeito para que esse agressor se afaste dessa vítima. Então, hoje, assim, nós tivemos até dia 30 de junho, os 6 primeiros meses, 998 boletins de ocorrência, desses 90% requereram medida protetiva. Então, mostra aí o grau de ameaça e de insegurança que essas vítimas sentem. E isso porque ainda é baixo o número das pessoas que têm coragem de dar sequência nesse processo, né? De denunciar, de ir atrás dos direitos. A Polícia Civil dá o nome a isso, a cifra negra, que é a quantidade de pessoas que sofrem o crime, mas que não levam a conhecimento da polícia para que seja investigado. Então, tem muito. Também pela dependência financeira, pela dependência emocional. Então, tem uma grande quantidade de mulheres que não procuram. Gente, isso é assim, uma coisa que às vezes a gente pensa, mas quando a gente não vive, às vezes a gente não sente. Então, é só aquela, né? Eu não lembro, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu não lembro na minha carreira, assim, na minha vida, de ter algum momento que é considerado o assédio, ou mesmo a agressão. Mas eu também não sabia o que era assédio, né? Gente, já mudando um pouquinho aqui de assunto, mas porque na minha cabeça, por exemplo, quando alguém, sei lá, só mexia com você na rua, aquilo pra mim era uma coisa que era padrão. Porque, afinal de contas, a gente vive numa sociedade machista. E aí eu lembro de uma aula que eu assisti sua e a senhora explicando que muitas vezes, falando, né, não está diretamente ligado, não é só a agressão, mas falando a questão também do assédio, porque às vezes o assédio ele não é só sexual, que na minha cabeça o assédio sexual ele seria só quando vai para as vias de fato, quando você é agredida ali, que tem toque, mas a senhora foi falando, né, que não. Então, às vezes o crime da violência ele pode começar com um assédio moral. Pode acontecer isso ou não? Sim, sim. O assédio, a gente tem que entender que toda ação, ela é permitida ou não. Então, quando você não permite aquele constrangimento, aquela fala agressiva, passou a se tornar crime. Então, às vezes, acontece ali, ou até mesmo levando para o cunho sexual, de a gente não entender, mas um toque de mão que seja mais, né, profundo, você acha que não. Mas se você for pensar de que forma que ele fez, de como ele fez, passa a ser um assédio. E muitas vezes nós não percebemos e não tomamos atitudes porque convivemos nessa sociedade machista. Não, é normal, eu vou fingir que eu não vi. E muitas vezes nós, mulheres, quando tomamos essa atitude, permitimos que isso vá aumentando. E pode chegar em algo muito mais grave. E aí, por exemplo, no caso de uma denúncia, né, que eu já ouvi muito isso. Ah, mas não foi você que deixou? Aí a vítima, ela passa a ser a culpada. Ah, mas não foi você que deixou ele te tocar? Eu falo assim, gente, como que pode, né, uma coisa dessa? E isso parece que acontece. Nós, mulheres, estamos sempre em um estágio abaixo, realmente. Até como vítimas, nós temos que provar que nós sofremos aquela violência, né? Então, a gente escuta muito, mas você foi estuprada porque estava com essa saia, estava com essa roupa. Você, aconteceu isso porque você deu liberdade. Às vezes, você é alguém gentil que ali sorriu porque é o seu jeito com qualquer pessoa, tanto com uma mulher quanto com um homem, e o homem sente espaço. Então,
nós nos tornamos culpadas por qualquer atitude que a gente tome. Então, é importante, eu sempre digo, denuncie. Ou você sentiu algo diferente, fale com aquela pessoa, fala, ó, aqui é o seu limite, daqui para cá você não passa. Porque quando nós impomos o limite, aquela pessoa vai entender que dali ele não pode passar. E se passar, ele comete crime. Isso. Então é muito importante a gente já deixar claro, porque às vezes o crime, ele começa de um assédio, que às vezes pode estar mascarado por uma brincadeira, mas a gente já deixar claro, olha, até aqui é o seu limite. Daqui pra cá, isso já tá me incomodando, eu não quero mais. E se a pessoa insistir, já é considerado crime, e aí ela já pode fazer a denúncia. Sim. E aí, como que funciona essa denúncia? É telefone, é e-mail? E-mail não é porque, se for anônimo, não tem jeito, né? Como que funciona essa denúncia? O que as pessoas têm que fazer? Hoje nós temos aí inúmeros canais de denúncia para facilitar o acesso dessa vítima e até de pessoas que querem colaborar. Nós temos até mesmo o nosso aplicativo da Polícia Civil, que ele foi feito para que essa vítima possa fazer da sua própria casa, não precise se deslocar. Então, hoje ela pode fazer a sua denúncia e pedir a sua medida protetiva de dentro do celular. É o aplicativo Salve Mulher. Também pode ser feito através do canal 180, que é um número nacional. Então, qualquer pessoa liga no 180 e vai fazer a denúncia, ou a sua própria denúncia, ou denúncia de terceiros, que é imediatamente encaminhada para a delegacia de polícia. Também pode ser feita através do 190, que é o número da Polícia Militar, quando o fato estiver acontecendo. Então, se aquela vítima está sofrendo naquele momento, ou se você percebe que a sua vizinha, a sua mãe, o seu parente está sofrendo naquele momento, o canal correto é o 190. Ou também em qualquer das nossas delegacias físicas. E aqui em Araguaína a gente tem, são quantas? É uma delegacia? Onde que fica? Nós temos a Delegacia da Mulher aqui, que nós tratamos só de crimes de violência doméstica e familiar. Ela fica localizada ali no Complexo da Polícia Civil, na Avenida Filadélfia, número 3200. Então, ali pode ser feito a denúncia, mas para as demais cidades, ou se eu tiver dificuldade de ir nesta delegacia, pode ser feito em qualquer uma das outras. Não precisa ser a delegacia da mulher. Não precisa. E de lá é encaminhada para ser apurada conosco. Por quê? Porque na delegacia da mulher nós temos ali uma equipe especializada para ouvir. Nós sabemos que essa oitiva dessa vítima é uma oitiva diferenciada. Muitas vezes ela chega ali abalada, chorando, sofreu algum crime sexual, ela não quer falar perto de outras pessoas. Então, a equipe da DEAN, a equipe da Delegacia da Mulher, ela é especializada para atender esse tipo de crime. Uma coisa que eu já vi de alguns relatos, que eu já ouvi ou que eu já li, é que ela se sente culpada, né? Às vezes a própria vítima se sente culpada por ter sido assediada ou por ter sido agredida. Existe isso mesmo? Ou é coisa assim, de um caso ou outro? Como que é? Com certeza. Esse é um modo que o próprio agressor, doutora, utiliza. Então, nós sabemos ali que dentro desse ciclo de violência doméstica, ele passa por várias fases. A primeira fase, ele explode, que é a fase da explosão, e ele agride. A segunda fase é a fase dele acusar a mulher. Eu fiz porque você é assim, você que me deixou nervoso, você que me deixa assim, você que vestiu essa roupa, você que me passa ciúmes. Então, ele joga a culpa para cima da mulher. Depois vem a fase da lua de mel, que é a fase que ele vai pedir perdão, que ele leva flor, que ele leva presente e que ele promete nunca mais fazer. Então, aí a mulher aceita e depois volta novamente a rodar o ciclo. E aí ele vai agredir novamente, culpar novamente, pedir perdão novamente. Então, esse ciclo aí, já há estudos de psicólogos que comprovam que acontece em todos os casos de violência doméstica. Gente, olha, isso é muito importante que a doutora está falando, porque talvez você que esteja assistindo pode estar passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso. Então, esse ciclo é assim, gostei, vou até pedir para a senhora repetir, às vezes olhando aqui para a câmera, porque às vezes a gente tem amigas, né? A gente tem pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ama, ou às vezes a gente mesmo passa por isso e acha que não, foi só uma vez, vai melhorar, né? Eu amo ele, ele me ama, e a gente tá vendo que tudo que mostra que não é assim que acontece, e às vezes, como a senhora falou no início, que é progressivo,
a primeira vez acontece de uma maneira mais branda e com o tempo, às vezes, torna-se de uma maneira muito agressiva que a pessoa pode até perder a vida. Sim. Então, gente, eu vou pedir para ela repetir, para vocês prestarem atenção como que é esse ciclo, olhando ali para aquela câmera, para as pessoas poderem ficar atentas a isso. Então, vamos lá. A primeira fase é a fase da explosão, no qual o agressor, ele explode, ele xinga, agride, ameaça. Depois ele passa para a fase da acusação, no qual ele joga a culpa de todas as suas ações em cima da vítima, no qual tudo que ele praticou é culpa dela, foi ela que causou, foi ela que deixou ele nervoso. E a terceira fase, que é conhecida como a fase da lua de mel, no qual esse agressor retorna até a sua companheira, pede desculpas, leva presente e promete nunca mais cometer aquele crime. Então, muitas vezes a gente percebe que na fase da explosão, a vítima procura a delegacia. Mas logo mais ela vai chegar na fase da lua de mel e aí ela retorna pedindo para retirar. Então é isso que acontece, o ciclo é esse. E aí nós entendemos que leva-se um tempo para ela romper esse ciclo. Então muitas pessoas falam, mas você já atendeu 10 vezes essa mesma vítima? E esse é o nosso papel, nós não podemos julgar, nós não podemos acusar, ao contrário. Quantas vezes essa vítima retornar, eu tenho que atendê-la da mesma forma possível e dar todo o amparo e apoio para que ela rompa o ciclo de violência doméstica. É isso aí. Gente, é muito sério isso, é muito sério mesmo. Por isso que, assim, se não tivermos mulheres corajosas, como a doutora Sara, para poder levantar e ser a nossa voz, porque muitas vezes a gente ficou calada. A gente vem de uma sociedade, como ela mesmo disse, né, uma sociedade machista. O Brasil já rompeu, comparado às vezes com alguns países. A gente teve a oportunidade de ir no Oriente Médio e a gente vê que lá ainda é muito machista, mas ainda está arraigado na nossa cultura. Isso, né? Que os homens podem fazer, podem falar, pode bater, pode xingar e a gente tem que estar sempre sorrindo, sempre pronta. E não é isso. Então, assim, fiquem atentos em pequenos sinais, né? A gente sempre ouviu o ditado assim, olha como ele trata a mãe dele. Como ele trata a mãe dele, você vai saber como que ele vai te tratar. E às vezes a gente acha que é bobeira, mas se a gente for pensar, geralmente se o agressor, ele já trata a mãe, sim, que foi quem, né, teve ele, quem criou ele, já trata com falta de educação, já trata xingando, às vezes até com agressão mesmo, imagina como ele vai fazer, né, ali com uma outra mulher. Então, eu acho que essa é uma coisa pra gente realmente observar. E falando disso, doutora, eu até escrevi recentemente uma cartilha que mostra os sinais do agressor. Muitas pessoas me perguntam, doutora, tem sinais? Tem. O problema é que nós, mulheres, somos muito emocionais e muito românticas. Então, quando a gente começa um namoro, você tá toda apaixonada, a gente sente borboletas no estômago. E, às vezes, ele tá ali todo o tempo mostrando esses sinais. Ele xinga a mãe, ele grita com a mãe, ele agride a irmã. No trânsito, a gente vê muito, né, a personalidade da pessoa no trânsito. Fica nervoso, né, sem necessidade, grita com um idoso. Então, todos esses sinais podem ser percebidos. Esse agressor, muitas vezes, no namoro, ele te afasta da sua família, te afasta dos seus amigos. Então, tudo isso são sinais que são demonstrados, mas a mulher, no momento de namoro, de início de relacionamento, ela não enxerga. Ela ainda acha que ele vai mudar, que é só naquele momento, mas isso vem a piorar. E, gente, nós estamos falando com uma especialista que tem dados, indicadores, não é da cabeça dela, e isso que está sendo feito, não é só uma crença. Então, vamos ficar atentos a isso. Nós, mulheres, nós podemos ser o que a gente quiser, a gente merece ser amada, ser respeitada, ser cuidada, e não ser xingada ou culpada por qualquer coisa. Se eu quiser usar uma roupa com decote X ou Y, o problema é meu, né? E as pessoas têm que respeitar a nossa vontade. Se a gente quer ser empresária, se eu quero ser profissional, se eu quiser ficar dentro de casa, eu também tenho que ser respeitada pela minha vontade. Sim. E é muito sério, assim, a gente tem que tomar posse do poder que a gente tem como mulher, assim. E uma coisa que a doutora falou, antes da gente começar aqui, que ela falou que ela não é feminista. Então, a gente já fazer um gancho, porque às vezes as pessoas confundem, sim, né? A gente pode ser feminina, aliás, nós temos que ser feminina, porque não tem
duelo, não tem guerra melhor ou pior, mas a gente também não pode aceitar qualquer coisa que põe pra gente. Então, eu queria também que a senhora falasse um pouquinho disso. Já estamos aqui chamando o nosso tempo, né? Mas é porque é importante, porque às vezes o que é em excesso também passa. Exatamente. Eu considero, doutora, exatamente isso. Eu entendo, sim, que nós temos que buscar os nossos direitos. Até então, por quê? Fisicamente, eu não sou igual a um homem. Não há como exigir que eu tenha uma força física igual a de um homem. Então, muitas coisas são necessárias que exista a lei para que a gente possa alcançar essa igualdade de acordo com a minha desigualdade. Se eu tenho força menor do que o homem, por exemplo, na prova do TAF da polícia, eu preciso que os meus exercícios não sejam iguais a de um homem, porque biologicamente eu não consigo correr como um homem. Mas a partir do momento que essa luta feminista parte para o exagero, parte para buscas já de que eu, mulher, tenho que ser superior a um homem, eu já não concordo. Porque eu tenho que buscar essa igualdade, de acordo com a minha desigualdade, com a minha diferença, buscar ser igual a um homem. Agora, eu também, dentro de uma empresa, se ele não pode ser melhor do que eu não tenho que ser melhor do que ele. Eu tenho que alcançar o mesmo espaço dele. Na Polícia Civil, eu tenho que alcançar e tenho que conseguir o mesmo direito que meu colega. Eu não preciso ser melhor do que ele, né? Porque senão nós vamos chegar em um ponto de que os homens é que vão ter que queimar a cueca, como nós já queimamos há muito tempo lá atrás, nosso sutiã. Verdade. É uma coisa, assim, para chamar atenção, porque às vezes as pessoas confundem. E a gente tem que continuar sendo feminina, continuar fazendo o que a gente sempre fez, mas não deixar as pessoas poderem usar disso como se a gente fosse frágil no mau sentido da palavra, porque nós somos diferentes. Então, não existe competição. Homem não é melhor que mulher. Nós somos diferentes, então a gente tem que ser respeitado pelas diferenças. Então, não existe isso, mas nós queremos também o respeito pela nossa, né? Por ser feminina, por ser mulher, nós merecemos isso. E aí, eu acho que daí é onde entra a luta. Agora, quando exagera, daí realmente, porque nós somos diferentes mesmo. E aí foge, né? E aí, como eu disse aí, os homens é que vão ter que buscar um pouquinho aí para alcançar de novo. Isso mesmo. Mas eu vejo que a gente também evoluiu muito, né, doutora? Eu sei que ainda tem muita coisa, a violência, ela ainda acontece contra a mulher, mas eu vejo que a gente tem evoluído bastante. E o seu trabalho também tem contribuído muito para isso, né? Principalmente o trabalho de conscientização, ver seu trabalho nas redes sociais. E já deixar aqui para o pessoal que está assistindo as suas redes sociais, para poderem também te seguir, ver lá tudo que a senhora tem feito, algumas dicas, né? E, às vezes, quando faz esse trabalho, dá coragem para a pessoa, porque às vezes ela tem vontade de fazer a denúncia, mas ela não tem coragem. E aí, assistindo todo dia, ouvindo o que acontece, você vai tomando essa coragem, porque você não merece ser agredida, nós não merecemos isso, e aí precisa que alguém talvez lute por você ou com você. E aí a doutora Sara é o que tem sido nossa voz aqui, e a senhora deixa as suas redes sociais para o pessoal. Delegada Sara Lília. E também, doutora, eu queria pedir o espaço já para falar da nossa caminhada, que vai acontecer aqui em alusão já ao Agosto Lilás. Nossa primeira caminhada em Araguaína vai ser na sexta-feira que vem, dia 11. Nós vamos sair do quartel da Polícia Militar, lá na Avenida Filadélfia, chegando ali a Via Lago. E ali vai ter inúmeras atividades voltadas para as mulheres, atendimento jurídico, porque a gente sabe que muitas vezes essas mulheres, quando chegam ali na delegacia, ela também tem a dúvida jurídica dela, que é sobre a guarda dos filhos. Muitas delas, é bom a gente até frisar aqui, elas têm medo de ir porque acham que vão perder os filhos, porque não vão ter direito a uma pensão, e isso não muda nada. O fato dela denunciar não tira nenhum direito dela. Então, ali a gente vai ter esse atendimento jurídico. Então, eu queria convidar todos que estão nos ouvindo para somar conosco ali, colaborar e participar para levar a conscientização para todas as pessoas pelo fim da violência doméstica e familiar. Então, vai ser no dia 11 de agosto. Qual horário? Nós vamos nos concentrar às 16 horas para sair do batalhão às 17 horas. Então, do batalhão ali da Avenida Filadélfia. Isso, da Polícia Militar na Avenida Filadélfia. Tá. Então, gente, alguns assuntos importantes aqui pra gente já poder caminhar pro fim, que o pessoal já tá aqui. Bora, doutora! Olha, canal de denúncia. Ela falou que pra gente pode ligar 180, que é direto
para a Delegacia da Mulher Nacional. E aí eles contactam vocês. 190, que é a PM, Polícia Militar, somente se estiver acontecendo o fato da agressão naquele momento. Exatamente. Né? Ou o aplicativo Salve Mulher, que você pode fazer de onde você estiver, da sua casa, quando tiver com acesso à internet, já é feito. Então, denúncia 180 ou 190 ou o aplicativo. E semana que vem, dia 11 de agosto, às 16 horas, na frente do batalhão da Polícia Militar, na Avenida Filadélfia, um grande movimento em defesa aí das mulheres, caminhando para Via Lago, e lá vai ter atendimento jurídico, orientações. Então, você que tem dúvida, que quer tirar suas dúvidas presencialmente, semana que vem, dia 11, não é isso? E, doutora, só para a gente, então, já encerrar aqui, então, o Agosto Lilás, porque a gente falou, e depois eu pulei e esqueci de falar. Então, o que de fato é esse Agosto Lilás, só para a gente poder voltar e a gente já poder encerrar? É uma campanha nacional que foi criada para conscientização do fim da violência doméstica e familiar. Por que se escolheram o mês de agosto? Porque foi exatamente nesse mês que a Lei Maria da Penha foi lançada. Então, essa campanha é nacional e cada estado trabalha inúmeras ações de enfrentamento à violência doméstica. Então, além aí da nossa caminhada, nós temos panfletagens em vários locais. Aqui em Araguaína, nós vamos fazer nos bares de maior concentração. Vamos fazer palestras e além da nossa operação para finalizar procedimentos e verificar denúncias. Então, empenha-se a atividade para apenas inquéritos voltados à violência doméstica e familiar. Então, gente, é tão importante porque, assim, quando você está muito focado naquilo, parece que você tem mais energia para fazer. Então, o Agosto Lilás é uma campanha aí do Brasil todo. Por que foi feito nesse mês, né? Porque foi quando foi promulgada a Lei Maria da Penha. E você que sente que talvez precise de um apoio nesse sentido lá na delegacia, todo mundo está preparado para te ouvir. Ou você que conhece pessoas que estão sofrendo esse tipo de ameaça ou agressão, pode orientar, né? Ou você mesmo pode fazer a denúncia que, né, toda a equipe está preparada para poder fazer essa investigação e chegar nas vias de fato. Certo, doutora? Quero agradecer muito a sua presença aqui, foi excelente, admiro muito o seu trabalho, te acho linda, né, poderosa, e assim, realmente tem feito um trabalho maravilhoso para nós mulheres. As mulheres precisam saber que nós somos amparadas por outras mulheres também, então a gente tem que se unir em prol disso aí. Então, muito obrigada. Eu que agradeço e às vezes me perguntam, doutora, mas ainda em 2023 falando sobre esse assunto. Então, eu deixo aqui que a ONU soltou um estudo que para nós mulheres alcançarmos aí os homens ainda vão levar 300 anos. Então, é importante falar sim. Quanto mais a gente fala, mais a gente instrui, mais a gente leva conhecimento e menos crimes nós vamos ter. Então, obrigada pelo espaço, obrigada pela parceria e conte sempre conosco na Polícia Civil. Muito obrigada. Valeu, gente!